né, que eu chamo ele de João, a gente fundou a banda, né? Foi no colégio, a gente estudava no CIE e tal. E tinha um colega nosso que também que era o componente da banda, que fundou junto com a gente. Ele tinha muito medo dessa lenda da Kombi que era criança. Então, ele falava que estava jogando bola no campo, passava uma Kombi, todo mundo saia correndo. Porque antigamente tinha esse boato, né, da Kombi que pegava criança para roubar os órgãos e tal. Então a gente tinha muito medo. A gente, pô, vamos botar isso no nome da banda aí. Aí comecei a aprender a tocar violão, aí comecei a fazer umas músicas meio escrotas e tal. Falei, pô, vamos montar uma banda aí. E, pô, aí fizemos um sorteio lá de nomes esquisitos, né? Aí acabamos botando esse nome esquisitão aí na banda. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu conheci a Kombi no dia em que eu fiz o primeiro show da minha vida. Eu tocava numa banda chamada Guilhotina, eu não lembro a idade que eu tinha, e nós fomos fazer um show próximo à prefeitura de São Gonçalo, na casa de uma professora de guitarra chamada Cris. E aí eu lembro que nós nos apresentamos e em seguida teve a Kombi. Se não foi nesse festival, foi logo no seguinte. Eu fui nas duas edições, mas eu só toquei em uma dessas duas edições. E eu lembro que eu fiquei encantado, cara. Encantado, assim. Porque era tudo muito simples, era tudo muito organizado, era tudo muito engraçado. Por incrível que pareça, eu acho que o Ney, ele não era vocalista da Kombi nessa época. Eu acho que tinha um outro cara que estava tocando, que estava cantando no lugar do Ney. E eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei completamente apaixonado. Então, a Kombi que pega criança, eu primeiro conheci o nome para depois conhecer a banda. Porque na época que eu conheci a banda, que foi no ano de 2002, você tinha muita gente que gostava de rock and roll, mas era muito aquela coisa do boca a boca, né? Você não tinha o advento da internet tão divulgado quanto você tem hoje em dia. Então, pô, eu tinha acabado de chegar em São Gonçalo, não morava aqui, eu estava morando em Vila Velha, no Espírito Santo. Voltei para cá, conheci a galera do rock and roll que estudava comigo. Aí ele falou, não, que tem uma banda chamada Kombi que pega criança, que tem uma música lá que fala de fliperama, que você atravessou a ponte, que bababá, que nadou. Aí eu, pô, maneiro, cara. Diferente, né? Aí, pô, já gostava de hardcore, punk hardcore e tal. E eu perguntei, essa banda de quê? Pô, uma banda de hardcore daqui de São Gonçalo. Eu, sério? Existe hardcore em São Gonçalo? Eu, pô, tem um monte de banda e tal. Aí, tranquilo, aí rolou um show no Bar do Blues, acho que um mês e pouquinho depois, eu falei, pô, vou assistir o show dos caras. Porque eu ouvi tanto falar da banda, eu falei, beleza, vou lá, fui no Bar do Blues, na época que era aquele portão de ferro ainda, só a parte da frente, e conheci a banda aquele dia. Antes de eu entrar para a Kombi, eu já conhecia a Kombi, já tocava junto com eles eventualmente, tocamos muito juntos, numa outra banda, com uma outra banda que eu tinha, chamada Princípio, que eu era vocalista. E, porra, é inesquecível, não tem como deixar de lembrar o primeiro CD da Kombi, que é um CD absurdo, na minha opinião, com a formação lá original. E era o CD que, assim, rodou na mão de todo mundo, assim, sabe? Eu tinha 11, acho que 10 ou 11 anos, quando eu ouvi a Kombi que pega criança pela primeira vez. Eu sou o caçula da galera, então, querendo ou não, me sinto muito honrado, porque Anderson Canela e Auro Raul de França são meus heróis. Os caras são foda. E, porra, pra mim é uma puta honra estar na frente da Kombi, tocando o rebu aí nesse momento, sendo piloto. Então, assim, já conhecia muito material da banda. Estive em várias ocasiões de vários shows históricos. Estava lá como público, como fã. E não tem como deixar de lembrar a importância desse primeiro CD da Kombi na minha carreira musical, na minha formação hardcoreana, vamos dizer assim. Comecei a acompanhar a banda pelo underground, né? Como todos nós começamos a acompanhar. A gente começou a procurar, de repente o CD da Kombi parou na mão, não só na minha, mas na mão de todo mundo que a gente conhecia, e os shows eram cada vez mais lotados, e por algum motivo eu comecei a me aproximar da banda.
Eu não tinha grandes amigos ali naquela circunstância, mas não sei se é porque eu era figurinha carimbada em show, não sei se é porque a gente, consequentemente, estava sempre junto, por causa justamente do underground, eu comecei a me aproximar da banda. Eu entrei para a Kombi, que pega criança, no ano de 2006, após um evento que existia em São Gonçalo aqui, que tinha 60 bandas no mesmo dia, que rolava no Mauá, eu conversando com o Canela naquele evento. Eu já conhecia a banda, eu já tinha ido a muitos shows da banda, já tinha baixado as MP3, as primeiras que eles gravaram lá atrás, eu já conhecia, tal, já ia, de fato eu era fã da Kombi. E num show que eu toquei com outra banda que eu tocava, eu encontrei o Canela e o Raul, e eles falaram, pô, a gente está procurando um baterista, tal, não sei o que o outro que tinha aqui acabou de sair, teve problema, precisou sair da banda, tal, pelas coisas, problemas pessoais na vida dele. Eu falei, pô, beleza, eu toco batera. Vamos ver como é que fica? E assim eu entrei pra banda. A Kombi deu aquela parada, né? A Kombi deu aquela esfriada durante um período. E quando eles resolveram retomar, foi justamente no período que o Ney anunciou que não estaria mais na banda. E eu fui fazer um teste para vocalista da Kombi. Isso vocês não sabiam. Fui fazer um teste para vocalista da Kombi, mas a minha voz, além de ser terrível, eu não tenho fôlego, porque eu sou sedentário mesmo. Eu sou gordo na essência. Então eu não tinha fôlego, né? E eu cantava uma coisa meio Garotos Podres, sabe? Uma coisa meio... Era meio ridículo, acabou que não encaixou. Assim que acabou o ensaio, eu só por desencargo de consciência virei para os meninos e falei, e aí, vai rolar? E aí eu lembro do Canela falando assim, olha, como vocalista não, mas a gente tá com uma vaga para baixista aí. Que foi justamente a fase que eu acho que Empadão tinha trocado a bateria pelo baixo e estava saindo e eu ocupei a vaga de Empadão no baixo. Então eu já fazia parte do cenário hardcore punk, assim, de Niterói, de São Gonçalo, do Rio em geral, já tinha banda, mas já conhecia a Kombi, já frequentava o mesmo meio. Acho que quando eu entrei, foi mais ou menos em 2018 ou 2017, acho que foi em 2017, o cenário já estava em baixa, infelizmente, a gente não tem mais tantos espaços legais para tocar, né? Mas, graças a Deus, no caso da Kombi, a gente ainda tem bastante convite para dar esse rolê intenso, louco que a gente dá em São Gonçalo e em outras cidades. Né? Mas já foi melhor, a cena já foi mais unida, já tivemos mais espaços. Apesar do advento da internet ter trazido muita democratização assim no som em geral, a gente está um pouco carente de bares, lugares legais, grandes festivais que dão oportunidade para as bandas independentes, né, do punk rock, hardcore da nossa cidade e de Niterói em geral. A Kombi desde cedo se provou uma banda extremamente acessível. Eram letras fáceis, melodias fáceis, refrões grudentos, não era nada malicioso, era rápido, era nervoso, era furioso, era engraçado, e isso tudo faz um pouco, muito parte da minha personalidade, né? Eu sou comediante, então naturalmente as coisas que remetem à comédia, elas já me atraem por conta própria. Muitas das letras da Kombi, elas falam do dia a dia, de fatos que ocorreram, às vezes não só com a gente da banda, mas com pessoas próximas. E como somos todos de São Gonçalo, logo, são todas coisas corriqueiras de São Gonçalo, então acaba influenciando. Até porque, por exemplo, você citou a música lá do Fliperama, Sacrifício, Cabeludo, que a gente fala, fui a pé de São Gonçalo a Niterói, porque a galera aqui em Niterói e no Rio, né, tinham jogos diferentes de fliperama, que é que nem a história do The King of Fighters, por exemplo. Aqui tinha o 97, o 96, lá já tinha o 2002. Então eu falava, não, porque o chefe é diferente e tal. Então a galera saía de São Gonçalo ou para Niterói ou para o Rio para jogar o jogo diferente, né? A Kombi ela tem um jeito de funcionar muito próprio. Ela tem uma forma de funcionar, uma forma de musicar as coisas que é muito própria, que é muito interessante, sabe?
E eu tenho muito, muito, muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu tenho muito orgulho de ter composto, sabe, uma música. Tá certo que é uma música que é o tempo inteiro uma nota só, mas eu compus, sabe? Eu dei minha contribuição para a parada. Eu tenho muito orgulho da gente ter conseguido fazer clipes, sabe? Aparecer em clipes, as primeiras super produções da Kombi. Eu sou baixista, eu tô lá, e às vezes é muito difícil de eu acreditar nisso. É que nem, por exemplo, quando a gente fala de caminhão do lixo. É. O caminhão do lixo, ele como é que eu posso citar isso? Ele não deixa de ser uma crítica. É uma crítica humorística, mas é uma crítica. Porque você fala de rua alagada, você fala de falta de caminhão de lixo, então é uma forma que a gente usa para falar da nossa cidade, porque a gente vive aqui. Então, se influencia? Sim, influencia pelo dia a dia. Muitas das músicas da Kombi são do dia a dia da gente. Então, acaba fazendo essa relação. E todos os ensaios da Kombi, eu acho que nem Raul, nem Canela, nem ninguém sabem disso. Todos os ensaios da Kombi, eles foram mágicos para mim. Todos, sem exceção. Cada um deles. É muito surreal a gente estar tocando numa potência, sabe? É muito surreal a gente estar tocando num furacão, cara. Numa banda que é referência, sabe? Então, assim, é uma honra muito grande, sabe? E uma responsabilidade muito grande ter carregado o nome da banda, carregar essa coisa de, olha, eu sou o baixista da Kombi. Eu me mudei recentemente para São Paulo e eu precisava fazer uma sessão de fotos para minha carreira de comediante. Um cara me ligou e se ofereceu para fazer a sessão de fotos. E quando eu fui perguntar o preço, ele falou, cara, não precisa pagar, porque eu sei que você é baixista da Kombi que pega criança, e a Kombi formou meu caráter como roqueiro. E isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Esses festivais que tinham aqui em São Gonçalo, o principal deles, né, o maior das bandas independentes, os 75 Bandas, que era feito no Mauá, pelo Batoque, ele traduzia e trazia de fato a oportunidade para as bandas do rock independente daquela época. Porque, na minha humilde opinião, o que forma uma cena independente, uma cena de qualquer coisa, assim, culturalmente falando, é a diversidade dela, né? Então, o legal dos 75 Bandas, que se eu não me engano, acho que eram 5 palcos simultâneos, e aí você tinha um palco punk, você tinha um palco new metal, você tinha um palco metal. Aí, na época, acho que era o fervor das bandas de metalcore, de screamo, né? Então tinha uns palcos específicos para essas bandas também. E, porra, a Kombi tava sempre tocando nesses festivais e era foda, nos 75 Bandas. Eu lembro que eu ia tocar com a minha banda e, porra, os palcos paravam quando a Kombi entrava pra tocar. E era tipo, porra, 2.000 moleques, 3.000 moleques se matando nas rodas punk, saca? Porra, os Bel, era foda. Era muito importante. Era o que eu acho que eram as coisas, eram eventos como esse que faziam a cena continuar girando, né? Então, em São Gonçalo, a gente tinha esse festival, os 75 Bandas, e também tinha um Rock na Pista. Olha, eu costumo dizer que o Rock na Pista foi o melhor festival de banda que eu toquei depois, né, nessa última década. Porque a coisa era organizada, certo? Você chegava lá, tinha horário, você tinha as bandas, você tinha um som que funcionava, você tinha tudo certinho, ou seja, você tinha um cronograma para seguir. E geralmente show de rock nem sempre funciona. Quase nunca. Quase nunca funciona. Quase nunca. Sempre trocava 3 ou 4 horas da manhã. Porra, merda. E o principal fato que sempre eu achei de extrema relevância é por ser gratuito. Porque basicamente você está mostrando cultura pra galera, sem cobrar nada. E com a qualidade boa, né? O equipamento bom, o negócio funcionando. Exatamente. Então quem era duro, quem não tinha grana pra poder estar no rolê, porra, tinha oportunidade de ver bandas como a Kombi, né? Porra, tocando nesses festivais de graça. Então, porra, nesse show de graça. Então, porra, são iniciativas que são de suma importância. Então é aquele negócio, você conseguiu fazer uma coisa gratuita e profissional. Então é um pacote que, na minha opinião,
Foi o melhor serviço de festival que eu tive o prazer de tocar da última década, porque antes disso tinha aquele grande lá, mas era uma zona, brother. Era a quantidade de 60, gente, com 70 bandas, mas o som não era aquela coisa maravilhosa, era uma correria danada, faltava uma coisa mundo aqui. tocando ao mesmo corria pra tempo, lá. a poluição sonora no cacete. Tinha muita gente, mas Pô, mas você conseguir entender o que era aqui é chegar complicado. na frente do palco mesmo, de onde você tá, quem você queria ouvir, ficar ali, ó. E se a gente analisar friamente, não era uma coisa que acontecia só aqui em São Gonçalo, aqui em Niterói. Se a gente analisar o CBGB, tá ligado? E a cena dele lá, porra, Ramones é completamente diferente de, porra, sei lá, de outras 1000 bandas de hip hop de estúdios, sacou? São bandas completas, são bandas que transitam assim num mesmo cenário, mas querendo ou não são muito diferentes. E essa pluralidade aí que eu acho que faz formar uma cena, né? E isso independe se é no Brasil, se é no exterior, se é em qualquer lugar, claro, que estamos falando de São Gonçalo. E, porra, esses festivais e esses eventos faziam toda a diferença para que a cena de rock, de punk, de hardcore, enfim, de todo tipo da cena rock and roll, para que ela continuasse girando. E, infelizmente, nós não estamos mais nesse momento. Acho que tá faltando a gente se unir para voltar à Era de Ouro. Em São Gonçalo, eu senti muito isso, mas não só em São Gonçalo. No geral, pararam de nascer bandas novas. Ou não é que pararam de nascer, mas a quantidade reduziu drasticamente. Até o espaço, né, para show também começou a sumir, não tinha mais aquele show de todo lugar tinha um evento. Antigamente aqui em São Gonçalo você tinha Bar do Blues, você tinha CPI do Rock, você tinha aquele tinha Ninja, você tinha CJ, você tinha um monte de lugar diferente. Hoje em dia que você tem em São Gonçalo, que você possa fazer um show, praticamente é o ajuntamento das tribos e o Rock and Beer. Só. Você não tem mais outro local. Então acho que isso desestimula muito. Não só você fazer um show, mas a galera conhecer o show e, se interessar. Maneiro ter uma banda. Vamos fazer uma banda? Porque é assim que você começa a coisa, né? É assim que você embriona. Como a falta do embrião não gera renovação. Então, com o passar dos anos, eu senti muito isso. Mas isso não é só em São Gonçalo. Eu senti muito em São Gonçalo, porque São Gonçalo é nossa casa. Mas, em geral, acho que eu sinto muito isso no rock. Um dos locais mais legais para se tocar que teve, e eu só tive a oportunidade de tocar ali por causa do Araribóia, foi na Praça do Zagaroto. Eu acho que todo mundo que tem banda em São Gonçalo deve pensar, cara, um dia eu quero tocar ou na Praça do Zagaroto ou na Praça Chico Mendes. Só que você fazer isso é uma dor de cabeça com a prefeitura absurda, né? Porque... Então, assim, na minha opinião, você ter conseguido tocar na Praça do Zagaroto com uma banda de rock, porque como é que eu posso dizer? É uma conquista. Porque a gente, quando era moleque, ia pro Zagaroto trocar ideia, né? A roqueirada toda, eu pro Zagaroto ou pro Alcântara tomar cerveja e falar de banda, pô. O que só São Gonçalo tem. Puta, bicho, São Gonçalo tem o Alcântara, né, cara? Não tem como esquecer, tá ligado? Porra, como bom frequentador de São Gonçalo, não posso esquecer. São Gonçalo tem o Alcântara. Não, cara, São Gonçalo tem muitas coisas. São Gonçalo tem uma porrada de banda legal, tem uma porrada de atividade artística legal, né? Mas é uma cidade muito carente, né? O poder público, infelizmente, deixa muito a desejar, sempre deixou a desejar. E isso acaba sendo refletido na realidade do povo. Mas acho que os artistas de São Gonçalo são únicos. Temos vários exemplos aqui e, porra, de bandas que sobrevivem ao tempo, né? De artistas que cantam há 20, 30 anos e que fazem pelo amor à cultura. Mas São Gonçalo tem um Alcântara e nós não podemos esquecer isso. Eu via muita gente, todo mundo andando de qualquer jeito no show. Ninguém discriminava ninguém, tava meio de sandália, descalço, um bem arrumado. Ninguém discriminava ninguém, aceitava todo mundo. É um lugar que eu via que ninguém discriminava ninguém, cara. Se é no show de rock, assim, você via tudo quanto é tipo de gente. O pessoal gostava, às vezes o som tava passando, entrava e ficava. Não tinha isso de modinha, de jeito de vestir e tal. Se você quisesse entrar, você entrava, ninguém te olhava torto, ninguém te olhava nada. Isso você gostava maneiro aqui, Agora, se eu for outro lugar assim, sei lá, tinha uma modinha e tal, todo mundo
com roupinha da moda, sei lá, de roupinha de rock meio carinha. Mas aqui é meio escacetado mesmo, todo mundo feliz, todo mundo curtindo o som. Então, eu sempre vi São Gonçalo, até alguns anos atrás, como a maior cena rock do Rio. Era o local que mais tinha banda, era São Gonçalo. Né? Porque só você lembrar, você conseguiu fazer 3 eventos em anos diferentes, um com 60, um com 70, um com 80 bandas. Então, São Gonçalo, você tinha praticamente uma banda por esquina. Óbvio que você tinha muita banda boa, muita banda mais ou menos, mas você tinha muita banda, você tinha muita gente fazendo música em São Gonçalo. O que eu acho interessante, sempre achei interessante, tocar em São Gonçalo, justamente foi pela renovação da galera que houve através dos anos. Por exemplo, eu toco aqui em São Gonçalo desde 2003, 2004, a gente está em 2021, são quase 20 anos. Então eu já vi muita gente diferente passando. Então, são às vezes 5 gerações de nego que foi pra show, começou a tocar, montou banda, aí, troca ideia, Igor, como é que faz isso? Como é que tem banda? Como é que toca guitarra? Como é que bota distorção? Como é que faz negócio de bateria? Eu acho isso interessante, eu gosto muito dessa troca. Você sentar pra conversar com a galera, independente de, sou músico ou não, tô tendo uma banda ou não, eu sempre achei essa parte, talvez, pra mim, chega a ser mais prazerosa do que, de fato, subir no palco. Não só eu acho que tanto eu como uma boa parte da galera da minha geração, das outras gerações do punk, do hardcore nacional aí, a gente foi salvo pela música de rua, pela cultura de rua. E eu acho que São Gonçalo tinha que ter mais isso, porque é uma população carente e, querendo ou não se aproveita os talentos da própria cidade. Eu acho que São Gonçalo deveria incentivar mais a cultura dos seus próprios artistas e a cultura independente underground. E, na minha opinião, falta, além do incentivo à cultura, e o que eu coloco dentro de incentivo à cultura são espaços novos, até porque, por exemplo, a prefeitura tem muito espaço em São Gonçalo, São Gonçalo é uma cidade muito grande, que ela poderia ceder para assim, gente, tem banda autoral, vamos divulgar o trabalho, até porque, cara, São Gonçalo é um berço musical. A outra coisa, que é só que agora voltada mais pro rock and roll, é uma conscientização entre público e produtores. Por quê? Porque, como o Canela falou, o público às vezes ele só quer consumir aquela coisa que é enlatadinha, né, bonitinha, porque, cara, sou fã de Guns N' Roses, então vou ouvir Guns N' Roses, sou fã de Black Sabbath, sou fã de Iron Maiden, só quero ouvir isso. E muitas das vezes os produtores, eles têm uma visão de, cara, vou fazer um evento mais ou menos, com um som mais ou menos, tá ali, sobe lá, brother, e, meu irmão, se vira. Sabe, não é tão simples assim. Às vezes você tem todo um preparo para você poder ter uma banda, porque, querendo ou não, para você tocar, você tem que estudar, mínimo que seja. Né? Então você tem um preparo, você chega lá, às vezes você não tem condição de mostrar o negócio que você estudou. Então acho que é muito mais uma conscientização de tentar fazer o negócio direito. Só que não adianta o cara, levantar a bandeira sozinho, acho que tem que ser todo mundo. Então, cara, se você quiser levantar a cidade de São Gonçalo direito, como era o berço de rock and roll do Rio de Janeiro, como é a cidade que mais tem banda de rock and roll no Rio, brother, você precisa de apoio cultural em relação a isso. Senão, não tem como. Não tem como. Porque antigamente, quem mandava era São Gonçalo e Baixada. O nego vinha da Baixada, de Petrópolis, brother, de Caxias, pra cantar São Gonçalo do rock and roll, sacou? Tinha um evento no Dead Fish, teve um show do Dead Fish que a gente abriu ali no Bar do Bus, tinha nego de Bangu, cara. Tinha nego do Rio todo, sacou? A galera pode falar, São Gonçalo do outro lado da poça, bababá, mas nego vem. Mas a galera vem, porque sabe que aqui tem. Entendeu? Hoje em dia, hoje que eu digo até agora, os últimos shows que rolaram, que foram no começo de 2020, a galera tava indo mais um pouco pra Baixada. Entendeu? Porém, lá é muito mais. Quando não é maior, a coisa é mais ramificada. Não era que nem aqui em São Gonçalo. Porque aqui em São Gonçalo, como o Canela mesmo falou, aqui você. Dentro do rock and roll, você misturava a galera que tocava punk com hardcore, com heavy metal, com glam, com pop punk, com tudo, sacou? E você tinha todo mundo ali feliz no mesmo evento. E isso é uma coisa que só tem em São Gonçalo. Isso de fato só tinha em São Gonçalo. Até na época do emo, cara, você ia no festival que tinha nego emo e tinha nego metaleiro curtindo ali de boa, sacou? Nego trocando ideia, aí pá, isso é exclusivo daqui. Fiz vários shows maneiros com a banda, cara.
Muito lá no Rio também, no Rato no Rio, lá em Bangu, aquele lado lá, até a banda Cara de Porco, a banda muito parceira nossa, de anos atrás, 20 anos atrás, né? Eles sempre botaram a gente na fita boa. E tem festival lá deles, lá que é o Rato no Rio, festival muito bom, cara. Muito bom, é. Todos os shows lá foram ótimos, cara. Eu já toquei com a Kombi em shows em que eu vi gente chorando na beira do palco. Eu fui tocar com os meninos em Bangu, eu acho, um show lotado, com todo mundo cantando tudo, tudo. Se fora os shows históricos, como eu falei, né? O Ney sentado no bidê, tá ligado? No vaso, lá no show do Dead Fish, sabe? Os sacos de fofura gigante, né? Bala Juquinha, chuva de bala Juquinha, né? Entrada com direito a mariola, de graça, enfim. Coisas que são clássicas, que só quem é fã da banda entende. Foi um que a gente tocou no Tamoio, que a gente abriu pro Dead Fish e pro Matanza. Pô, aquele dia foi muito massa, porque a gente não tinha planejado nada, de manhã eu acordei e me deu vontade de pensar assim, porra, a gente precisa botar naquele palco alguma parada maneira. Pô, lá em casa tava em obra, vi o vaso lá no quintal, falei, pô, peguei uma lâmpada colorida, passei por dentro do vaso sanitário. Eu lembro que eu vim dentro do carro, foi com um carrinho de rolimã, com vaso sanitário parafusado em cima, com uma lâmpada dentro. Quando a gente começou o show, eu lembro que o Ney era da banda ainda, que o Ney começou sentado no vaso sanitário assim. Cara, aquilo foi cômico. João que já tava nas cores, que é o Raul, né? Porra, ele pegou uma privada. Era uma privada verde, não era? Ele pegou um carrinho de rolimã, botou a privada em cima, botou a lâmpada dentro da privada, interruptou o cacete pra ligar na tomada pra acender a lâmpada debaixo do vaso. Dentro do vaso, falei, caraca, mano. E pra ficar a parada mais fantástica ainda, o cara do som, né, viu aquela parada assim, botou a fumaça do lado do vaso. Então quando o Ney, ia começar o show, apagou as luzes, Ney sentado no vaso, tipo um pensador, tá ligado? Aí o cara aproveitou e jogou aquela fumaça no fundo e ligou a iluminação e ficou muito massa. Teve acho que foi com Massacration no Bar do Blues, foi todo mundo com máscara de Pikachu, que ele tava atacando bananada pra galera. Isso aí foi na gravação do DVD, que nunca saiu, O DVD da Kombi que nunca saiu. Ele só filmou, mas não saiu até hoje. E olha que esse show não toquei, hein? Não era você não, era Max. Era Max. Ambrose. Na Kombi ele era Ambrose. Todo mundo muda de nome na Kombi, né? Esquisito. Mas era o Max. Aí foi a gravação. Alguns vídeos estão na internet aí. Aquela quase DVD que saiu. Mas foi maneiro. Foi dose dupla de bananada e Kisuko. Existia um espaço aqui em São Gonçalo do lado do Mauá, chamado Parou Por Quê? Na época era só um show de metal, a gente tocou no meio. O Aleguinho detonou a gente, aí subiu o cara na frente da gente e ficou assim, ó. Mas o que? O som tá baixo? Não, a banda aí é ruim pra caralho. Pô, foi uma bosta, né, cara? A gente iniciando a tocar, quer dizer, até hoje eu não sei tocar. Aí iniciando a tocar, né? Aí, sem performance de palco direito, neguinho zoou a gente pra caramba, neguinho a gente fez camisa, porque a gente fazia um curso de silk screen, né? A gente fez umas camisinhas maneiras. Aí neguinho botou fogo na camisa, mas depois a gente olha pra trás assim, foi maneiro. Não levar pro lado negativo da parada, entendeu? O pior show que eu fiz com a Kombi foi um show em Araruama. Puta merda! Em Araruama, foi em 2006. Foi meu último show como baterista naquela época. A gente saiu daqui de Kombi, aí foi aquele negócio de produtor, um monte de gente. Beleza, vambora. Cheguei lá, aí uma antiga banda aqui de São Gonçalo também, o No Cry Dance foi junto. Eles tocaram antes da gente e tal, não sei o que, beleza. Eu falei, beleza, vamos tocar. Sentei pra tocar. Quando eu comecei a tocar, meu pedal desmontou. Eu falei, ferrou, errei o show todo. Eu considero o pior show da Kombi aquele dali. Porque eu começar a tocar, o negócio desmontou, eu falei, cara, não dá. Já era, errei, perdi tempo, foi uma bosta. Foi horroroso, culpa minha.